Bem-vindo, esse é o nosso momento universitário de hoje. Estou trazendo esse livro, o Big Tech, por uma razão razoavelmente interessante. Há mais ou menos alguns anos, este livro especificamente do Morozov, ele foi leitura obrigatória para a prova de ingresso no doutorado da USP, para a galera que ia para a área de comunicação, tá? Há uns 3 ou 4 anos. Vou passar uma pincelada do porquê um livro chamado Big Tech, ele é importante em todas as áreas. A tecnologia informacional, ela é meio que capilariza, né, toda a nossa vida. Ela dentro da nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos interpessoais, até mesmo dentro da sociedade, das relações familiares, tudo que é engendrado pelo Vale do Silício, de uma maneira ou de outra, acaba resvalando em todas as nossas relações. Você pode tomar como base, por exemplo, os momentos políticos onde houve uma forte polarização, né, de pensamentos, de ideais, de ideologias. Algumas pessoas romperam relacionamentos, outras, né, ficaram assim meio desconfortáveis umas com as outras. E obviamente, se a gente pensar por essa perspectiva que o ser humano, nossa espécie, nós sempre, de uma forma ou de outra, tivemos esse pensamento meio que antagonista com uma pessoa ou com outra, né? É natural, faz parte da nossa espécie e é saudável, muito saudável, que cada um tenha seu ponto de vista, que cada um tenha sua maneira de interpretar o mundo, mas o mais importante de tudo isso é que dentro dessa nossa liberdade e possibilidade de expressar a nossa individuação, né? Nosso processo de integração da psique, que é a individuação, a gente também tem aí em mente que as outras pessoas são como nós. Então elas também têm essa necessidade de ter seu ponto de vista, ter suas posições de todas as naturezas. E o livro Big Tech nos traz uma reflexão muito grande em torno de como as grandes empresas lá do Vale do Silício, né, e hoje também mesmo na China, né, hoje os dois pontos principais aí de disputa do mercado de dados, né, que até o Morozov ele até brinca, falou, em algum momento as pessoas falavam que os dados seriam um novo petróleo, né, meio não é bem por aí, né? O livro anterior que eu discuti da Shoshana Zuboff, né, era do capitalismo da vigilância, ele traz até mesmo uma discussão em torno disso, né, de que os dados são uma espécie de commodity completamente gratuito. O Morozov vai um pouquinho também, mas ele tangencia alguns outros aspectos. Uma sociedade baseada, engendrada em dados, em primeiro ponto, vamos tocar aqui em algo bem rápido do nosso cotidiano, que perpassa, né, e é um pano de fundo que é de toda a natureza que a gente vivencia no mundo atual, né, tecnosocial. Por exemplo, vamos supor uma rede social que você utilize, seja como profissional, seja no seu entretenimento, os dados, o algoritmo, né, todo aquele fluxo de volume de informações que circula por ali, né, você sabe que é engendrado por meio de uma tecnologia de algoritmos, né, de catalogação algorítmica. Então, nós passamos a ser simplesmente algum dado informacional, nós somos ali uma pontinha, né, de algo, de uma capilarização que abrange bilhões de pessoas, e o objetivo central das Big Techs são cliques. Cliques, permanência e compartilhamento, tá? Então, clique, permanência e compartilhamento equivale a alguém comprando ações na bolsa de valores, tá? Então, um paralelo mais simples é isso. Clique, compartilhamento e permanência na página equivale a capital aumentando na empresa, tá? E que é o ponto mais forte para que isso aconteça? É o espaço de polarização visceral, né? Então, o algoritmo, como uma máquina, ela tem um objetivo. Você dá um objetivo para um ser humano, ele tem o seu senso ético-moral para que esse objetivo seja alcançado. A máquina não tem essa natureza, né? Então, a máquina ela vai fazer assim: se eu, você ou o elemento XPTO, ele rivaliza com uma determinada pessoa a partir de receber um conteúdo específico, o algoritmo vai fazer com que haja uma convergência desses conteúdos para que aumente a rivalização dele. Em contrapartida, o algoritmo leva para essa pessoa também elementos e conteúdos não necessariamente verdadeiros, tá? Muitos podem ter viés, podem ter distorções e muito, muito, muito de fake news para que essa pessoa tenha como eco uma autovalorização. Então ela tem um aspecto autorreferente do seu ponto de vista. O algoritmo faz isso. Ele faz que uma pessoa, não é você nem eu, mas uma pessoa mais ou menos leiga, que não tem acesso à informação, que tenha lido pouco, que tenha entrado na paranoia, né? Ela receba materiais fake news, e aquilo vai validando as crenças dela. Então a crença dela fica gigantesca em torno de um significante vazio.
ela passa a crer e acreditar em algo que aquele mundo imaginário dela, quase que uma psicose, né, digital, é verdadeira. E ela defende aquilo ferranhamente. E quando ela passa a defender isso, ela começa a rivalizar com outras pessoas. E aí ali do outro lado pode ter uma pessoa que conhece o que está correto ou não, mas que também entrou nessa polarização. E isso gera muito capital de movimentação para as big techs, tá? O Morozov nos traz isso, uma sociedade que deveria, em tese, né, tirar os benefícios da coleta de dados e da transformação de dados em informação, e essa informação trabalhada de forma dialética em conhecimento, acaba tendo uma desconstrução do ambiente que ele fala do ambiente político. Mas nós não estamos falando aqui daquela política, né, marginal, de partidária, nada disso, mas de todos os aspectos que permeiam a sociedade. Então, as relações de trabalho, né, as relações profissionais. Um ponto importante que o Morozov traz é que algumas empresas, não poucas, né, que usam dados, usam automação de processos, né, substituem pessoas por máquinas, né. Por exemplo, vamos supor que eu aqui eu estivesse, fosse uma inteligência artificial aqui falando contigo, tá? Não fosse eu, e automaticamente você mandasse a sua prova lá para a faculdade e fosse uma inteligência artificial corrigindo. Isso transforma as pessoas que estão tomando um serviço como se fossem aqueles soldadinhos de chumbo. O algoritmo ele trata todas as pessoas, quando ela é tratada por meio de inteligência artificial, por meio de um modelo matemático estático, né? Ainda que ele tenha algumas variações de acordo com palavras-chave, a entrega ela não segue um processo dialético, né? Ele segue um processo da segunda geração de algoritmos com aprendizado de máquina, né? Tem um processo semântico, obviamente, tá? Mas ele não vai ter um olhar humano para você. Então, assim, o que esse livro nos desperta de muito interessante é que, sim, a tecnologia e a automação de processos, ela nos traz um crescimento enorme, seja na área da biologia, de pesquisas, até um grande pesquisador no Brasil que está trabalhando com inteligência artificial para ajudar pessoas com Alzheimer. Então tem áreas muito importantes que ajudam, né? Mas quando se trata do relacionamento humano, como eu e você aqui, alguns outros processos, a natureza do processo dialético ela é imprescindível, porque é ela que vai validar dentro dos seus preceitos morais e éticos se, poxa, eu não tenho o único interesse simplesmente que tenha uma matrícula na universidade. Tá? Então a lógica do algoritmo é isso. Só vamos assim, vamos ser somente matrículas, né? E vamos conseguir o máximo de estudantes, então vamos usar essa lógica. Não importa o resultado que os estudantes tenham, não importa que eles tenham um conteúdo que está ultrapassado, não importa que ele fique satisfeito com uma prova que não foi corrigida por um ser humano, que não recebeu o carinho e atenção da natureza entre a razão, a lógica, a emoção, o processo de fazer uma integração com o conteúdo, os fenômenos, né, de um estudo, com o imaginário social, do contexto social exato daquele momento que ocorre, né? Então o Big Tech faz uma construção rica dessa perspectiva, dessa percepção, tá? É um livro de 200 e poucas páginas, ele é um livro que já se encontra em sebos, porque muitos alunos que prestaram concurso para o doutorado dessa Universidade de São Paulo, né, na área de comunicação crítica, eles compram os livros, estudam e depois vendem para o sebo. Então você vai encontrar baratinho. Eu mesmo encontrei uma versão aí, acho que estava uns R$ 12 quando eu paguei, tá? Esse livro vale a pena ler, já li várias e várias vezes ele, é gostoso e ele é importante porque ele atende. Você que tem aula comigo lá em marketing, teoria geral da administração, empreendedorismo, a disciplinas voltadas aí ao comportamento do consumidor, é um livro que abre bastante o seu horizonte, cria uma percepção realística, tá? Esse autor é um autor bem reconhecido, é um cara aí que está bem antenado com tudo que acontece lá no Vale do Silício. Vale a pena dar uma lidinha, tá? Eu extrapolei um pouco mais, até porque esse é um momento universitário que estou fazendo numa quinta-feira. Pelo que eu verifiquei lá nos meus dados, quinta-feira é quando nós temos maior acesso no canal, tá? E estou compartilhando. Ah, já temos aula ao vivo aí semana que vem, várias e várias, tá? Vem conversar comigo. Você sabe que o nosso conteúdo lá, vou trazer vários acontecimentos que tiveram durante a semana, coisas que estão acontecendo nesse momento, para que os preceitos teóricos tenham significado e significância. É algo que o Big Tech nos desperta, tá? Não adianta, você pode ler um livro, né? Então eu leio um livro, eu dou uma aula. Se eu dei uma aula há um ano, com o mesmo livro que eu dei uma aula há um ano, hoje esse livro eu faço uma nova leitura dele, tá? Não é enviesamento, né? Não é torcer o livro, né? Mas é
conseguir conectar ele à nossa realidade. Então, isso que é o legal, né? Então, o Big Tech nos desperta para isso, o aspecto humano da percepção do ambiente, né? Da natureza da sociedade. Então, a informação e os dados, elas têm que serem processadas pelas pessoas e não, de uma maneira ou outra, engendrar, né? Ou cooptar as pessoas, tá? É um livro bacanão, tá? Bom, um abraço, dá um comentário, compartilha com um amigo aí de verdade. É o primeiro vídeo que eu peço para você compartilhar, que ele vale a pena. Eu acho que é um despertar para quem não tem uma ideia ainda, mais ou menos a base do conhecimento do que significa, né, a extração de dados, a utilização desses dados em um processo de organização, homogeneização de certos comportamentos, tá bem? Um grande abraço e a gente bate um papo a respeito disso. Sempre que eu termino, a gente termina nossas aulas ao vivo lá, a gente sempre abre um espaço para bater papo sobre temas atuais, tá bom? Um grande abraço, espero te encontrar em breve. Tudo de bom.